Senhor presidente, novamente estamos aqui, para falar com a população sobre esse pedido de informação direcionado ao SAMAI. O senhor que era presidente do SAMAI, já fizemos visitas no local das barragens, já conversamos sobre o assunto. Agradecer também ao vereador Edson da Rosa, que logo, ao se despedir ontem, também se colocou à disposição para todas as informações pertinentes e para auxiliar naquilo que for necessário para as nossas comunidades. Esse pedido de informação vem realmente para trazer transparência à população. Passamos por momentos temerosos, em 2024, uma situação de calamidade pública, a questão do risco iminente do rompimento da barragem, aquelas mensagens feitas pelo SAMAI na madrugada, pedindo para as lideranças comunitárias fazerem a evacuação da área. Então, eu vivi tudo isso, com muito pavor, com muito medo, realmente, mas fui lá na madrugada, a partir das 2 horas da manhã, estava lá pedindo para as pessoas se retirarem das suas casas, realmente com o risco, dessa situação que foi deixado a água levantar, infelizmente, e a gente ficou com muito receio. E ela chegou a transbordar em diversos momentos, inclusive pela questão ali, era 5 horas da manhã, o vento era forte, a água já ultrapassava, os limites, e ela transbordou, alagando muitas casas ao redor da represa da Ubó. A gente, que nem as outras barragens, a gente não sente tanto, mas a da Ubó fica dentro do bairro Fátima, Então, e todos os moradores dali ficaram assustados, mas muito mais do São José, do próprio Santa Catarina, do Riolon, lá no Matioda, onde tudo impactou. A abertura, a abertura das comportas ali impactou todo esse perímetro aí do Daubó. Então, a gente ficou com muito receio. E, a partir daí, a gente tem pesquisado, então, sobre os planos. A gente sabe que tem muitas coisas que já estão no site do SAMAI, que já estão em planejamento, mas as chuvas já são faladas em alguns locais aí que vai vir chuvas e vai vir chuvas grandes, A previsão do tempo nos mostra isso. Então, principalmente agora que passamos o mês de março, a comunidade desses lugares tem me procurado e buscado informações sobre isso, porque realmente muitas das perguntas que estão aqui, a gente sabe que as coisas realmente não aconteceram, daqui a pouco porque não conseguimos ainda reunir, ou porque falta algumas informações, alguma coisa, mas a comunidade fica com muito receio das novas chuvas, e o medo realmente de morar, então, ali muito próximo do Daubó. Então, esse pedido de informação é nesse sentido, para a gente clarear as informações, para ter essa informação realmente para podermos trabalhar com aquela comunidade, porque nós somos lideranças dos bairros e agora estamos como vereadora, estamos no poder público, enfim, e precisamos ter as informações para passar para as pessoas, porque é para nós que elas ligam, E a qualquer chuva, depois do que passamos em 2024, qualquer chuva que antes nos trazia tranquilidade, dá para dormir um pouco mais, hoje causa muito pavor, causa muita insegurança, e ali, mesmo que a barragem ela não atenda mais grande parte da população, ela ainda se mantém num nível, de água grande. Então, a gente precisa desses planos, claro, atualizados, mas principalmente de planos aí de evacuação, de nível de risco, até mesmo as pessoas que moram de frente para ela, se for abertas as comportas de uma maneira muito drástica, Então, a gente tem receio, muitas coisas são faladas, que foi algum erro lá da maneira como as pessoas fizeram a gestão naquele período, e a gente sabe que pessoas erram, e errar é humano. Daqui a pouco a gente tem uma outra pessoa que não tem essa mesma visão que tivemos agora nas últimas chuvas, a gente pode ter um problema futuro. Então, por isso, esses planos precisam estar atualizados, mas mais do que isso, à mão da população, com as informações à mão da população, e a população saber para onde vai se alguma coisa desse nível acontece. Era essa a nossa justificativa do nosso pedido de informação, e, obviamente, eu peço para os colegas votarem favorável para a gente ter essas informações. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Não havendo mais inscritos.